Olá, eu sou Marcos Alcavilli e queria fazer um vídeo hoje para falar sobre os multímetros, que é muito importante. Tem algumas características que às vezes passa por desapercebido e a pessoa não tem uma certa atenção na hora de adquirir ou na hora de usar o multímetro. E também vamos fazer aqui hoje em cima desse conteúdo aqui, eu vou medir corrente também com o multímetro e vou também falar um pouco sobre o multímetro analógico. Muitos de vocês acho que não devem nunca ter usado o multímetro analógico, e realmente para aqueles eletrônicos de bancada, aqueles caras que gostam de usar, medir transistor, medir ganho, em alguns aspectos eles preferem o analógico, porque o analógico já tem uma carga. Porque o que acontece? No digital hoje, que já tem o LCD, que já te dá o valor certo, o analógico tem o galvanômetro, né, que é a questão do ponteiro aqui. E o galvanômetro ele já é uma carga. Então, além de você estar medindo alguma coisa, você já consegue ter uma carga nesse aspecto, né? O multímetro analógico, para vocês falarem, tem todas essas escalas. Então, você precisa entender um pouco dessas escalas para você poder fazer a medição. Eu vou fazer um exemplo aqui. Você pode olhar a escala aqui que eu tenho aqui, ó. Tensão AC, né? A CV, e tem também a DC, que é a tensão. Então vamos medir aqui. Aqui eu tenho um exemplo de um filtro de linha aqui, onde eu tenho uma tomada. E eu vou fazer uma medição aqui na escala de AC. Se eu não soubesse a tensão que eu ia medir, o que eu faria? Eu colocaria na escala maior. Mas antes você tem que dar uma verificada no seu instrumento como que ele está. Como tem as pontas de provas aqui, essas pontas de prova pode acontecer de elas estarem interrompidas. Então você vai fazer uma medição lá, você fala, mas não tem tensão. Não é, você tem que fazer pelo menos um pré-teste. Seria você colocar na escala de ohms, curto-circuitar as pontas, olha lá. Então você sabe que se ele funcionou aqui, as pontas de prova pelo menos não tem problema. Então, como eu vou medir a tensão aqui, ó, lembra que eu falei, se eu não conheço a tensão no multímetro analógico, você coloca na maior tensão. Então eu coloquei em AC, eu sei que isso aqui é uma tomada AC, vou medir aqui, ó lá, o que ele está mostrando para mim aqui, ó. Está mostrando o quê? Que eu tenho várias escalas aqui, ó. Escala de 10, de 50, de 250. Não é? Então o que eu faço? Como essa escala não está muito afinada, vamos dizer assim, tem um degrau muito mais baixo, eu sei que isso aqui, ó, se eu olhar aqui em 250 aqui, ó, vou mudar a escala aqui, ó, tá vendo? Tá de 1000, vou pôr 250. E o que eu olho? Aí eu vou olhar a escala de corrente alternada 250. Tá vendo aqui, ó, tem 0, 50, 100, 150, 200, 250. Porque eu estou na escala de 250. Se eu tivesse na escala aqui de 50 volts, olha lá. E vou dar só uma colocada para você ver o que vai acontecer, ó. Olha lá, é acima de 50. Então o que acontece? Eu ia danificar o galvanômetro. Como eu coloquei na escala de 1000 e depois eu baixei para 250, vamos ver agora, ó. Olha lá, 250 volts. Como eu sei? Eu estou na escala de 250, então você vai olhar aqui a escala, ó, 0, 50, 100, 150, 200, 250. Então vamos ver onde o ponteiro parou, ó. 0, 50, 100. No meio desse intervalo eu tenho uma outra marca, que é o 25. 125. Então olhando aqui, a nossa tensão aqui está dando mais ou menos uns 124 volts. Então você consegue através dele você medir, tá vendo? Agora, se eu estivesse medindo uma escala de 24 volts, o que eu faria? Eu colocaria em 50 volts. Isso estou falando de AC, tá, pessoal? Então você colocaria na escala, olharia a escala de 50 lá. Eu estou na escala de 50. Se eu for medir uma tomada aqui, se tiver maior tensão, o ponteiro vai bater lá. Você pode danificar o galvanômetro. Então isso que é importante. E outra coisa é você definir também se a sua tensão é AC ou DC. Lembrando que as fontes, chaveada, tudo é DC. Aí você tem que mudar a escala para cá, ó. Tá vendo? DCV, ó. Então você colocaria aqui na escala. Se eu estivesse medindo 24 volts,
eu colocaria na escala de 50 e iria fazer minha medição. Aí eu iria olhar aqui, ó, de 0 a 50. Aí onde o ponteiro parar que deu essa questão. Então é muito bacana, viu, essa questão do galvanômetro, por ele ter a carga do próprio instrumento, para você medir. Até você medir uma bateria com ele é bacana, porque ele já vai ter a carga já. Então vai mostrar realmente se a sua bateria está boa ou não. Pessoal, outra escala aqui que é muito usada é a questão de escala de resistência ohmica. Olha o que eu tenho aqui, ó. X1, X10, X100, X1K, X10K. Então esse aqui, ó, eu preciso colocar. Eu estou em X1, eu tenho que zerar o meu. Por isso que tem esse botão aqui, ó. Esse botão serve para mim zerar o meu instrumento, ó. Ó, tô em 0, tá? E tem um pequeno detalhe, se você quiser uma precisão. Você percebe que a escala aqui tem um espelho? Então, quando você quiser fazer a leitura, você não pode enxergar o reflexo do ponteiro. Então, o que você vai posicionar, não é que você não estiver vendo o reflexo do ponteiro, é o valor real. Se você olhar de lado assim, ó, ele engana. Por isso que tem aquele espelho lá refletindo o ponteiro. Então, ó, eu vou zerar meu instrumento, ó. Eu não estou vendo o ponteiro, ó. Agora eu sei que ele está zerado. Aí eu vou medir a resistência ohmica. Vou colocar o meu resistor, vou verificar uma resistência se não está interrompido, um circuito, um cabo. Então você usa. E tem um pequeno detalhe. Eu já vi pessoas usando multímetro digital de errar na escala. Eu mesmo já fiz isso. De você tá colocando uma escala de ohms e colocar na tomada C. O multímetro digital, devido à estrutura dele que foi feito, ele até suporta. O analógico, não. Então, se eu tiver medido a minha escala de ohms, colocar na tomada C, que ele estoura na hora, danifica na hora, fumacê. Então, é até perigoso. Então, você tem que ter maior atenção quando está usando o multímetro analógico. Entendeu? E aqui você tem mesmo a questão da escala. Eu não falei que eu zerei a escala aqui, ó. Você vai pegar o valor que está lá. Por exemplo, se o ponteiro deu 20, parou no 20 aqui, ó. Eu estou na escala de X1, 20 vezes 1, 20. Então ele é 20 ohms. Se eu tivesse na escala de 10 e tivesse parado no 20, seria 20 vezes 10, 200. Então seria 200 ohms. É de acordo com a sua escala. Você vai mudando. Só que é o seguinte, toda vez que você mudar da escala de ohms, você tem que zerar novamente, tá? Não é porque você usou de X1 aqui que você vai mudar, que não, já zerou, não. Você vai ter que voltar lá de novo, zerar o seu zero dele, para você fazer a medição de novo. Mudou para a escala de X100, mesma coisa, você vai ter que fazer essa questão da medição aí, entendeu? Mudando e zerando essa escala. Esse multímetro aqui também ele mede corrente, tá? Tá dizendo aqui que é corrente DC, não é AC. E tem essa característica então. Só que para isso, se eu fosse medir tensão, ó, o preto é sempre comum. Então comum você nunca mexe. Se eu fosse medir tensão, eu ia mudar corrente, falei errado, corrente. Eu ia colocar aqui, ó. E tá dizendo que esse multímetro ele aguenta até 10 amperes de corrente. É a mesma questão. Você tem que colocar esse multímetro na escala correta que você vai usar, vai interpretar com a mesma leitura lá em cima no ponteiro. Aqui vai estar até mostrando a escala de corrente para você observar, tá? E você tem que colocar, lembrar uma coisa, você tem que sempre ligar o seu multímetro na escala de corrente em série com o seu consumo. Colocar em série, não paralelo. Outro dia podemos falar um pouco desse conceito também, tá bom? Então E outra coisa que é importante do multímetro, quer dizer quanta informação que a gente tem sobre um simples instrumento? Tem muita informação. Existe uma questão de segurança. Nas indústrias, eles não permitem, você que é um eletrônico industrial, eles não permitem que você use um multímetro de categoria 2. Certo? O ideal seria você ter um multímetro de categoria 4. Isso aí, como que você vai na indústria? Você é um eletrônico industrial.
você vai precisar montar a sua caixa de ferramenta, vai pedir um multímetro. Que multímetro você já vai pedir? Você já pediu, que é um multímetro categoria 4. Ele vai mudando, o que vai mudando? A isolação do seu equipamento que ele vai usando. Esse aqui, eu tenho aqui um exemplo, ó. Vai ter um multímetro bacana, não é? Ó, a escala dele, ó. Olha o tamanho da escala. Bacana. Só que o que acontece? Eu tenho que olhar a característica dele, ó. Categoria 2. Então, se eu fosse usar um equipamento, mudar um quadro de distribuição, onde já está vindo do seu transformador, eu tenho um risco de acidente com isso daqui. Então, quando você estiver montando sua caixa de ferramenta, se você vai pedir para alguém comprar para você, você já pede, não, eu quero um multímetro categoria 4. Porque você não vai ficar analisando, eu vou agora numa tomada. Agora eu vou no quadro de distribuição, que já está saindo do meu transformador geral para me medir os fusíveis ali, onde é o maior perigo, né? Onde é lógico, você já vai estar com o óculos de proteção, vai estar com o seu blusão de segurança para NR10, de segurança, tudo adequado. Só que nada impede se você não tiver o seu multímetro. Porque além do multímetro estar dentro da categoria de segurança, de proteção, de isolação, as pontas de prova também vêm com esse detalhe. Olha isso aqui já é uma ponta de prova de categoria 3. Então nada adianta você ter um multímetro dentro da categoria onde você vai usar e as pontas de prova não são. Porque você concorda que é um perigo de uma fuga aqui, de uma isolação? Pode machucar você, pode ter... E outra, o armazenamento, onde você vai guardar o seu multímetro é importante. Você está sempre verificando as pontas de prova, o estado dela. Se apresentou alguma questão de mau contato na sua ponta de prova, você não vai tentar consertar a ponta de prova. Você observou o cabo da ponta de prova danificado. Você não vai passar um fita isolante, corrigir isso daí. Não é legal. E providencia a compra de uma ponta de prova nova. Todos os fabricantes têm a sua ponta de prova, tá? Então é só você observar a categoria dele, de acordo com o seu multímetro, e adquirir. Isso que é muito importante. Eu vou fazer um exemplo aqui de uma medição. Tá vendo? Tem vários modelos. Tem modelo que tem memória, tem modelo que tem luz no display, tem modelo de todas as coisas. E todos eles informam a categoria. Depende do fabricante, tá? Esse aqui eu tenho um Minipa ET2082. É um modelo que eu posso fazer algumas medições, ó. Vamos medir corrente, ó. Eu vou medir corrente. Tá vendo as escalas aqui, ó? Ele aguenta até 20 amperes. Então são pequenas cargas. Você não vai querer medir maior, que você pode danificar o instrumento. Ó, vou colocar aqui em 20 amperes. Aqui em cima eu tenho uma seleção se eu vou medir corrente AC ou corrente DC. Então, no caso desse circuito que eu sei, ó, eu tenho aqui um ferro elétrico ligando, ó. Lembra que eu falei que é sempre no circuito AC, ó, a tomada de energia está aqui. Aí tá vindo, ó, tá vindo para cá, mudando para cá, e um tá indo direto para o ferro elétrico. O que é? Isso aqui é um circuito em série. Eu fiz essa ligação aqui para poder colocar um multímetro em série com o instrumento. Então o que eu fiz? Eu coloquei o meu multímetro na escala de 20 amperes. Você observa que eu tenho a ponta comum e a ponta para medir tensão e resistência. Até indicando aqui, ó, frequência, diodo. Mas quando eu quero medir corrente, eu tenho que mudar a prova, ó. Se você não mudar a ponta de prova, eu já vi situação de você colocar não fazer nada com o instrumento, mas eu já vi também danificar. Então o que é interessante esse vídeo hoje? Você tem uma precaução por isso daí. Não é simplesmente medindo e chegando e tal. Você tem que fazer um estudo do que você vai medir e ver também o instrumento ideal. Então voltando aqui, ó, vou colocar aqui, ó, a escala já está em 20. O comum meu está aqui. Tá vendo? A ponta de prova está corretamente. Eu já selecionei aqui, ó. Não é DC a situação minha. Eu vou medir AC. Ele está mostrando, ó. E vou colocar o meu multímetro aqui agora, pra gente verificar, ó. Ó, vou colocar minha ponta de prova aqui na carga, né? Ó, na carga. Como o circuito está em série, ó,
Eu vou ligar aqui em série agora, vou ligar aqui, ó. E aqui você já vai ver a medição. Porque eu tenho um ferro elétrico ligado aqui como carga. Então aqui está medindo 0,24. Que equivale o que? A 240 miliamperes. Então, eu sei que a minha resistência está em ordem, né? Então meu multímetro está em ordem. Está vendo? Eu sei o consumo dele, se é corrente elétrica. Através da corrente elétrica e com a tensão, eu vou saber a potência do meu ferro elétrico. Então esse é um exemplo para você medir a corrente. Tá bom? Agora você vai fazer uma pergunta para mim, Marcos. E se eu coloquei na corrente de 20 amperes e eu vou medir uma carga, eu descuidei e está dando 30 amperes. Com certeza tem um fusível de proteção internamente do multímetro. Passando essa corrente muito rápido, o que ele vai fazer? Para proteger o instrumento, o fusível vai queimar. Então daí o que a gente fala? Eu perdi o equipamento. Não perdeu. Você abre ele e substitui o fusível. E tem um detalhe, o fusível também ele é ultra rápido. Aí você vai ver que o fusível do multímetro, quando danifica, ele é branco. Ele é um fusível ultra rápido, ele é especial para isso, para quando atingir a corrente já queimar imediatamente. Se você colocar um fusível comum aí, no multímetro, com certeza numa ultra sobrecarga, ele não vai proteger e vai danificar o instrumento. Então, se você precisar substituir o fusível que vem dentro dele, procura a mesma especificação do fusível. Ele é bem simples, todos eles têm um parafuso aqui, ó, que você abre, você vai conseguir abrir e já vai identificar o fusível caso queimar, tá bom? Mas se você verificou a sua tensão que você vai medir, verificou que é uma pequena corrente, onde está dentro dos 20 amperes, você verificou que as pontas de prova estão em situações bacanas. Então, com certeza, você vai fazer suas medições ideais, respeitando a escala e respeitando o que você está medindo, AC ou DC. E a ponta de prova é muito importante. Então, você viu, para medir corrente não é tão simples. Você precisa observar esses detalhes, ainda mais se eu falar do multímetro analógico, tá? Que é pouco usado, mas eu gosto do multímetro analógico. Agora aqui eu vou medir tensão com o nosso multímetro digital. Certo? Vou mudar o multímetro, vou pegar esse outro aqui, ó. Olha lá, esse aqui vamos ver a especificação dele. Categoria 2, até 600 volts. Essa tomada aqui eu estou medindo com 127 volts, que eu estou aqui na sala, né? Então não teria nenhuma dificuldade, ó. Eu vou medir aqui, ó. Aqui eu tenho a escala de corrente contínua e a escala AC, ó. Vou colocar na escala de 600 volts AC. Eu vou verificar. Deixa eu colocar em ohms aqui, ó. Vou verificar se as pontas de prova estão em ordem. O que eu faço? Ó, curto-circuito aqui. Ah, curto-circuitou. Então as pontas de prova estão funcionando. Então vou voltar na escala de 600 volts, tá? AC. Observei o meu cabo está corretamente aqui. Eu já vi um dia o que aconteceu. O pessoal foi medir corrente e deixou na escala de corrente. Aí o pessoal chegou, colocou na escala de tensão, foi medir, aconteceu dano e ficou o instrumento. Então você viu como que é interessante você já observar todos esses detalhes? A ponta de prova está em ordem, o cabo está conectado no lugar certo, olha lá, comum aqui. Eu não vou medir corrente, vou medir tensão, põe na escala de AC e vou colocar o meu multímetro agora aqui na tomada para fazer a medição. Eu sei que a minha tomada está ligada em 127. Olha lá. 126 volts. Você já viu aquele termo que o pessoal fala assim, você quer o que? É 110 ou 220? 110 não existe. Se você olhar o seu transformador na rua, chega a um ponto que você mede até 130 volts. Tá vendo? Aqui está dando 126 volts. Tá vendo? Na escala de 600 volts. Ele vai medir de 0 a 600 volts. Então está dentro da escala. Perfeito, ó. Eu tenho energia, está em ordem. Tá bom? Então você vê, pessoal, que é um instrumento que hoje, se você for fazer uma manutenção, não tem como você não ter um instrumento, né? Um multímetro. Então você precisa entender em que você vai usar. Não, eu quero um multímetro seguro, onde eu vou usar na residência, onde eu vou usar na indústria, onde eu vou medir meu quadro de distribuição lá, eu vou medir isso aqui. Então, eu considero que o multímetro categoria 4 é o ideal para essa aplicação.
Mas o multímetro 3 também é muito bom. O que você vai fazer? Eu não vou falar para você das normas. Se você pesquisar aí a questão das normas, você vai ver qual que é o seu multímetro adequado, tá? Eu vejo assim, o multímetro ideal para a indústria seria o categoria 3, tá? Se você puder adquirir um categoria 4, que a isolação dele é muito melhor ainda para sua segurança, então você não vai ter dificuldade. Você chega num ponto e fala, puxa, esse multímetro meu está adequado para essa situação? Não está? Categoria 4 com certeza vai estar. E se você vai ter uma baita ferramenta, você preocupando com essas características que eu falei para você, ponto de prova, posição certa, na escala correta, com certeza você vai ter um instrumento para muitos e muitos anos, tá? Então fica aí a dica, tá? Sobre multímetros. E se você tiver também alguma dúvida a mais, alguma colocação, se você tiver um modelo específico que você queira comentar, saber alguma coisa, pode comentar, pode falar aí pra gente que a gente vai falar. E pessoal, não deixa de inscrever no nosso canal, tá? Tem muitos vídeos bacanas, a gente procura sempre fazer praticidade, né? Para que você possa ter um entendimento muito fácil, não tem que ler muita coisa, ver fórmula, porque a intenção é essa mesmo, que você possa, através do vídeo, aprender. E deixa um like para nós aí também, que é muito bacana. E se você marcar o sininho também, quando tiver novos vídeos, com certeza você vai ser avisado sobre esse material. Então fica aí o vídeo de hoje sobre multímetros digitais. Mostrei o multímetro analógico, é pouco usado, né? Eu gosto de usar os multímetros analógicos, a gente já é da velha guarda, né? Então a gente tem esses instrumentos aí. Então tá aí a dica, se você está pensando em comprar um multímetro, tá? Compra, e com certeza vai ser uma ferramenta que hoje é indispensável para o profissional na área de elétrica. Beleza? Então, obrigado.